Graça e paz, irmãs. Eu sou a Patrícia, eu sou da cidade de Bauru e eu tenho 38 anos de casada. Eu sou casada com o pastor Alexandre, tivemos 3 filhos homens, temos 2 netos e, como Débora, nós somos chamadas a serem mães de muitos filhos. E com esmero, nós temos feito isso zelado pelos nossos filhos, tanto os biológicos como os filhos de oração, em oração contínua pelos nossos filhos. Isto que é o nosso compromisso, como Déboras que somos, orarmos pelos nossos filhos, tanto biológico como os nossos filhos espirituais. E isso nós fazemos com esmero e de coração. Não é pesado, porque é um amor tão grande, né? Diz a palavra, porquanto o amor do Pai está derramado em vós. E de fato está, irmãs. E nós estamos assim muito empenhados mesmo. Nós do Desperta Débora, como hoje, nós já temos uma certa maturidade. Note que eu tenho 38 anos de casada, então eu tenho 56 anos de idade. E nós percebemos, a coordenadora Abadia Jardine, a coordenadora Lucilene Silano, nós conversamos a respeito de casamentos dos nossos filhos. Nós observamos que os nossos filhos, muitas das vezes, têm dificuldade em seu casamento. Então, nós estamos num projeto, onde nós colocamos como texto base Eclesiastes 4:12, o nosso relógio de oração. É uma campanha que nós fazemos, nós montamos um relógio e colocamos mulheres, muitas Déboras, muitas, orando naqueles horários, por isso chama relógio de oração. Porque aquela hora as Déboras estarão orando em favor da campanha. No caso de hoje, Eclesiastes 4:12, aonde diz que melhor, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu tive um pouquinho de dificuldade de entender o que seria o cordão de 3 dobras, né? E depois eu observei que eu mesmo trabalhava com cordão. Por exemplo, quando eu quero amarrar um trabalho de crochê, eu faço uma dobra no meu laço, no meu barbante. Quando eu quero que um tênis meu fique com o laço mais firme, eu passo outra dobra no meu nó, outra. Mas quando eu estou trabalhando com sofás, que eu trabalho, e eu quero amarrar um botão, ou eu não posso que um certo trabalho descosture, então eu dou a terceira dobra. E isso faz com que o nó fique tão forte, que ele fique resistente. E isto é o casamento. Você dá aquelas amarradas mesmo para que não se quebre tão depressa. E não vai quebrar em nome de Jesus. Sabe quando nossos filhos eram pequenos, que eles corriam pela casa e um entrava no quarto e 2 entravam dentro do quarto, e o outro queria entrar e 2 chegava atrás da porta, assim, empurrava, resistia, e aquela pessoa que estava lá do lado de fora, ela não conseguia entrar, porque ela estava sozinha, empurrando uma porta, e do outro lado da porta tinham 2 pessoas, eles não entrava mesmo. E isso é o nosso chamado do nosso para o casamento, porque a palavra de Deus nos fala que se um cair, o outro levanta. Mas se o que estiver sozinho cair, quem vai levantar? E Eclesiastes 2 diz assim, ó, 4:12, e se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Então, quando o mal quer entrar, 2, a porta está ali, 2 do lado de dentro, empurrando a porta, o mal não entra, em nome de Jesus. Casamento é algo que nasceu no coração de Deus. A família é um projeto de Deus. Então, o casamento é um projeto de Deus. Quando os nossos filhos, quando você, quando eu, estamos em pé, lutando contra os nossos casamentos, nós estamos lutando por algo que nasceu no coração de Deus. Então, pode ter certeza que o engenheiro projetista, ele vai estar do teu lado, te ensinando, te dando sabedoria de como executar aquele trabalho. Amém? Casamento é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas a palavra de Deus nos fala, em Mateus 5:25, diz assim, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está com ele no caminho, antes que ele te entregue ao juiz. Nota aqui,
A palavra de Deus está falando, concilia-te com teu adversário, enquanto você está no caminho, antes que ele... Vocês vão na presença do juiz, ou seja, antes que entrou a terceira pessoa na situação. Existem situações na vida da gente que nós temos que fazer o conserto enquanto estamos só em dois, antes que entre mais pessoas naquela situação. E isso também se refere ao casamento. Sabe aquela situação que hoje eu brigo com meu marido e vou para casa da mamãe? Sabe aquela situação que hoje eu brigo com meu marido e vou dormir no sofá? Ou eu vou dormir no outro quarto? Numa dessas saidinhas, entra uma outra pessoa no meio do relacionamento, uma outra pessoa começa a conversar. Lógico que ela faz assim, ela não gosta de você. Lógico, se fosse eu não faria isso com você, imagina. Porém, a palavra de Deus nos fala, concilia-te com teu adversário antes que ele te entregue ao juiz. Irmãs, nossas situações, naquele momento, nosso marido, nós estamos às vezes com algum probleminha, ele é o nosso adversário? Sim, ele é. Naquele momento nós estamos numa situação de adversidade, eu não concordo com isso, ele não concorda com aquilo, e nós temos que conciliar rapidinho. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Nós temos que, é que nem uma história que eu conto. Vocês já devem ter ouvido eu falar muito essa história e novamente eu vou falar sobre essa história. Diz que um senhor e um casal, ao completarem a sua bodas de 50 anos de idade, 50 anos de casamento, nas suas bodas de 50 anos de casamento, o marido foi lhe perguntado: como que o senhor conseguiu alcançar 50 anos de casado? E naquela festividade ele se pôs de pé e disse: é tão simples. Sabe, todos os dias eu vou na padaria. E quando eu chego em casa, que eu coloco o pão sobre a mesa, aquela parte do pão que é a mais saborosa, que eu mais gosto, que é o biquinho do pão, eu corto e dou para minha esposa comer. E a esposa levantou e disse assim: velho, por que você não falou que o biquinho do pão era a parte que você mais gostava? Porque é exatamente a parte do pão que eu menos gosto. E isto é o casamento. É você dar o que você mais gosta e você comer aquilo que você muitas das vezes não gosta, para que tudo se vê bem. E assim eles conseguiram chegar em 50 anos de casado. Como eu estava dizendo sobre concilia-te depressa, Mateus 5:25, antes que entre uma terceira pessoa no caminho. Diz a palavra de Deus em Jeremias 12:5, também é um versículo que eu tenho no meu coração. Diz assim, Jeremias 12:5. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Eu acho interessante porque eu jamais vou competir com cavalos. Então eu custei a entender, se te correr com homens te deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Muitas das vezes, minha irmã, pessoas se levantam contra a nossa vida, pessoas se levantam contra o teu casamento, contra a tua família, que são verdadeiros cavalos, e você é um homem. E se você lutar, competir com homens, você fica cansado, e se chegar neste patamar, para que não chegue neste patamar, há necessidade que há um concílio em todos os momentos. A Bíblia fala para não deixar tornar o sol sobre a nossa ira. Então você não pode dormir sem resolver suas adversidades. E como que você resolve isso? Jejum, oração. Se não der certo, oração e jejum. E se não der certo, jejum e oração. Não existe, minha irmã, fórmula mágica. Eu tenho um pastor que é muito conhecido, muito amigo da minha família, e quando ele vai pregar, ele fala assim: hello, Alice no País das Maravilhas é fábula. Não existe. Não existe. Não existe casamento perfeito, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. O que existe? Duas pessoas imperfeitas que se rendem à cruz do Calvário em oração, em jejum e renúncia, porque casamento, muitas das vezes você renuncia algo para agradar ao seu esposo, né? E com isso, com muito jejum e com muita oração, você chega
a vitória. Eu desejo que você chegue não apenas a 50 anos de casado, mas a 30, a 60. Quantos anos o Senhor te der? Muito, 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 muito. Em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala, aquele a quem Deus uniu. Não separe o homem, não separe. Então, é fácil? Não é fácil. Mas o que adianta? Hoje não está dando certo com o meu marido? Não está dando certo. Eu não vou me conciliar com ele. Eu me lembro de uma situação que eu passei, aonde eu grávida, no ano de 1990, eu passei por uma situação que eu estava grávida, e por eu estar grávida, eu tinha muitos problemas de segurar a criança, eu já tinha tido um aborto muito terrível, e eu engravidei e a criança desejou nascer com 15 dias de gestação. Eu tive uma dificuldade muito grande, porque aquela criança, no meu nono mês, durante os meus 9 meses de gestação, ela quis nascer. Foi muito difícil segurar a criança. Eu precisei fazer muito repouso, foi muito difícil. Foi uma gravidez muito difícil. Naquela época, eu descobri, eu orei muito, eu sempre fui uma pessoa de muita oração, que meu esposo estava se relacionando com uma terceira pessoa. Aí sim, foi muito difícil. Aí é aquela história que entra, se já estava difícil para mim correr competindo com homens, imagina com cavalos. Como que eu ia correr? Eu estava grávida, eu estava abortando e entrou uma pessoa dentro da minha vida. É como eu disse, oração e jejum. Jejum e oração. E eu corri aos pés do Senhor com muito jejum, grávida, perdendo criança. Eu jejuei, eu orei e eu jejuei demais, demais. E aprove ao Senhor ter misericórdia de mim e me dar a vitória. E uma das coisas que eu me arrependo muito, que eu errei demais, foi que depois que o Senhor me deu a vitória, em vez de eu celebrar a vitória, muitas das vezes eu desenterrava defunto. E eu trazia uma afronta dentro da minha casa que cheirava defunto, que cheirava cadáver. Por quê? Porque eu queria dizer, eu não merecia aquilo, eu não merecia. Irmãs, não é assim, Deus te deu a vitória. Em vez da pessoa estar celebrando a vitória, é você que está. O troféu está na tua mão. Não desenterra defunto, não vai mexer com coisas podres, vai viver, vai ser feliz, vai celebrar a vitória. Eu celebro a vitória hoje, eu venci, Deus venceu, Deus me deu a vitória, não erra. Não caia no erro que eu cometi. Muitas das vezes, em vez de eu ser feliz, de eu gozar a felicidade com meu marido, eu ia para o quarto chorar porque eu não merecia. Viu? Não faça isso. Você vai se arrepender muito disso. Eu mudei, glória a Deus. Eu tive uma oportunidade de me encontrar com uma amiga minha, dentro de um supermercado, que me marcou demais a minha vida. Ela me disse assim: Patrícia, que lindo você, né? A gente vê você, seu marido, seus filhos, seus netos, vocês venceram, vocês estão bem, conquistaram tantos bens e a família tua é tão linda, vocês sempre estão juntos, muitas das vezes 38 anos de casado dentro de um supermercado de mão dadas. Até hoje eu chamo ele, oi amor, eu chamo ele de amor, ele é meu amor, ele é o meu amor. Então eu não chamo ele de Alexandre, é amor. É um jeito de eu ter um relacionamento íntimo e eu quero que vocês tenham mesmo, vocês têm que ter, é vocês que têm que ter esse relacionamento com ele, entende? É o meu conselho. E eu estava nesse supermercado e a minha amiga disse assim: por que você venceu? Eu falei: eu disse para você que eu venci porque eu resolvi perdoar. Ela falou: fato. Você lembra o que eu passei? Eu falei: lembro. Ela era minha amiga e ela estava descobriu que o marido dela estava tendo um caso com uma pessoa. Em vez dela resolver perdoar, ela tomou afronta: eu não mereço isso, eu não mereço isso, não. E ele pediu perdão, ela falou: eu não mereço isso, não perdoo. E pediu divórcio, e ele implorou, ele ficou 1 ano pedindo perdão para ela não perdoou. Houve o divórcio, houve as divisões de bens. Ele comprou uma casa de um lado, ela comprou uma casa do outro. Ainda assim, ele pediu perdão, ela disse que não. Porém, ele saiu, passou uns 2 anos, casou, fez a vida dele, se consertou. Ela pegou uma pessoa, colocou dentro de casa, não deu certo. Pegou aquela casa que ela tinha comprado, que ela não gostou, comprou outra casa, não gostou, comprou outra casa. Hoje ela mora de aluguel. E aquela pessoa que não deu certo, ela trocou por outra pessoa, trocou por outra pessoa, trocou por outra pessoa, e ela disse assim:
hoje. Se eu quiser ter uma pessoa dentro da minha casa, eu estou convivendo com um homem que bebe, que não é o meu marido, que chega em casa e me xinga, e aquilo que eu não perdoei do meu marido, que era pai dos meus filhos, eu tive que perdoar de pessoas que muitas das vezes nunca pôs o pão na minha mesa e ainda muitas das vezes me bateu. Então, minha irmã, casamento perfeito não existe. O que existe pessoas que pagam o preço em jejum e oração. E o Desperta Débora está aqui, nessa campanha de jejum e oração, nessa campanha do relógio, para dizer para você, minha irmã, paga o preço em jejum, paga o preço em oração, paga o preço em renúncia, paga o preço em perdão, mas vai ser feliz. Vai executar o projeto de Deus, vai estruturar a tua casa, vai estruturar a tua vida, vai alicerçar a vida do teu marido, vai alicerçar a vida dos seus filhos e vai ser feliz. O artífice, construtor, está do teu lado para te dar a vitória. Amém?